7h47. Hoje vamos falar sobre autoconfiança. Para inspirar confiança aos outros, é necessário aprender a confiar em si mesmo. Pessoas autoconfiantes são decididas, apresentam-se de maneira segura, têm facilidade de expressar suas opiniões e enfrentar desafios. Mas como conquistar a autoconfiança? Para responder essa pergunta, eu recebo hoje aqui o psicólogo Fábio Caló. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, viu, Caló? Escuta, como é que é isso? Como é que conquista essa autoconfiança? É um processo que começa desde a infância. Os pais têm que ter consciência de que eles podem ajudar sempre muito os filhos, no sentido de incentivarem, dar espaço para que eles manifestem as suas opiniões, e não só manifestem as opiniões, mas tenham espaço para errar também. A autoconfiança é um comportamento, um conjunto de comportamentos, sentimentos e percepções que se desenvolve desde essa época. Então é importante que os pais tenham consciência que eles podem realmente auxiliar muito os filhos no momento de estimularem essa pessoa a ter iniciativa e, ao mesmo tempo, que ela faça as coisas que ela tem vontade de fazer. Quer dizer, nessa educação, que é tão difícil, não existe regra, né? A gente não sabe um segredo. É importante você deixar a criança ter autonomia e aprender com os próprios erros também. De fato, porque as pessoas, no geral, tendem a corrigir demais os filhos. É natural que isso aconteça. Por amor, né? até, né? Por amor, por cuidado. Né? Então isso é realmente uma constante. Mas o excesso de correção, o excesso de punição, que não precisa ser física, muitas vezes a punição verbal, certamente produz uma série de problemas no sentido de gerar uma insegurança. A criança começa a desenvolver o seguinte pensamento: será que eu estou certo? Será que eu vou errar? Será que eu vou ser aprovado, vou ser aprovada naquilo que estou fazendo? Então é muito importante que os pais tenham essa iniciativa ou tenham esse cuidado realmente de incentivar os filhos a expor opinião, a fazer determinadas coisas, a ter mesmo iniciativa e colocar, às vezes, para fora aquilo que tem vontade. Por outro lado, a gente percebe também pais que protegem muito, né? E isso também não é bom, né? É, a proteção demasiada, os dois extremos, né? Tanto a correção demasiada quanto também essa permissividade também são um problema. Né? Mas já que estamos falando de autoconfiança, é muito importante a gente chamar a atenção para o contraponto, né? Que é exatamente esse. Muitos pais autoritários ou muitos pais que não querem dar espaço para os filhos, até por uma questão mesmo de querer que eles tenham um comportamento adequado dentro da sociedade, corrigem, punem determinados comportamentos. Eu digo não só a punição física, repito, mas a punição verbal também, e isso vai gerando sempre uma insegurança, uma dificuldade daquele ser que está em desenvolvimento perceber claramente que ele pode e que ele deve, muitas vezes, se deixar fazer determinadas coisas e se deixar levar, às vezes, né, pela vontade, eu diria não só pela vontade, mas também pela percepção de que aquilo que ele vai fazer é uma coisa adequada e que vai ser aceita pelo outro. Agora falando um pouco dos adultos, como trabalhar a autoconfiança no adulto? A autoconfiança ela deve começar a ser desenvolvida na infância. Na adolescência também é muito importante que haja esse espaço para o adolescente manifestar a sua opinião, exercitar a questão da autoconfiança. Mas principalmente quando a gente pensa no adulto, é importante pensar ou entender que o adulto precisa se expor. A autoconfiança não é uma coisa que surge de maneira mágica, de uma forma rápida e de uma forma simples. A autoconfiança é algo que aparece na medida em que o indivíduo ele exercita a autoconfiança. Então, na medida em que ele pede opinião o tempo todo às pessoas, na medida em que ele se baseia apenas naquilo que o outro diz, o chefe, o pai, o marido, a esposa ou alguma outra pessoa em quem ele tenha confiança, ele não está exercendo a autoconfiança. Ele está exercendo, na verdade, a confiança no outro. E isso é certamente muito complicado para o desenvolvimento dessa habilidade tão necessária. É importante também a pessoa saber que os nãos, né, virão e ela saber lidar com isso. É importante aceitar e entender que o outro não precisa necessariamente concordar com a sua opinião. Uma das coisas que é importante para que se desenvolva a autoconfiança é o conhecimento, seja ele técnico ou conhecimento a respeito de uma determinada área, para que a pessoa apresente formas de argumentação, para que a pessoa consiga se posicionar de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Então não é o simples fazer porque tem vontade, ou não é o simples fazer porque está exercitando a autoconfiança. É importante também que a pessoa tenha um porquê do fazer. No ambiente de trabalho, por exemplo, ela vai precisar manifestar a sua opinião, mas ela vai precisar embasar essa opinião. Tem que ter um porquê daquela ação ou daquela ideia que ela tem a respeito de um determinado assunto. Calma, geralmente essa pessoa que é autoconfiante, ela carrega também outras características? É possível você identificar, assim, uma pessoa dessa forma? De fato, tem alguns conceitos que nós consideramos que estão sempre entrelaçados. Que conceitos seriam esses? O conceito de autoestima,
o conceito de autoconhecimento, né? O conceito, eu diria até mesmo assim, de autorrespeito. Tudo isso está bem relacionado com a autoconfiança. Na medida em que a pessoa ela conhece a si mesma, ela sabe dos seus interesses, das suas vontades, ela sabe exatamente quem ela é, quais são os princípios que ela tem, tudo isso auxilia, tudo isso está correlacionado, tudo isso tem uma proximidade com aquilo que nós estamos chamando de autopercepção, de autoconfiança. E você acredita que uma pessoa que seja autoconfiante, a tendência dela se dar bem, seja na vida pessoal, profissional, é maior? De fato, a autoconfiança é causa e consequência para essas questões. Causa porque, na medida em que a pessoa se sente segura, na medida em que ela tem uma confiança em si mesma, ela se coloca diante das situações sociais de uma forma muito mais equilibrada, de uma forma muito melhor. E é consequência na medida em que a pessoa tenha um histórico de sucesso na sua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, assim, só para finalizar nossa entrevista, você falou essa questão de você aprender a ouvir mais você, o que você quer. Quais as dicas que a gente daria mais para que a pessoa possa desenvolver essa autoconfiança? Então, é importante ter essa percepção de que a pessoa tem que realmente se conhecer, entender o que ela quer, entender quais são os princípios, entender quais são os valores que ela tem, é algo muito importante, né? E a dica número 1 é exatamente ela se questionar nesse sentido. O que é importante para mim? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? O que me faz realmente estar motivado? O que me faz realmente estar empolgado com uma determinada coisa? Seja na esfera da vida pessoal, seja na esfera da vida profissional, na vida acadêmica, em qualquer área de funcionamento. Então, essa é a primeira questão. Acho que a chave seria a questão do autoconhecimento. Tá, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Eu agradeço.